A graça e a paz, sejam todos bem-vindos, todos que estão adicionados no Pilares da Edificação. Hoje estaremos falando sobre a obediência que gera um novo começo. A graça e a paz. Uma ótima noite a todos que estão adicionados no Pilares da Edificação, também que nos assiste por meio do Instagram e através do YouTube. A plataforma do YouTube também é o mesmo Pilares da Edificação. Então nós estaremos falando sobre a obediência que gera um novo começo. Com certeza será uma palavra edificante para a sua vida. Lá em Mateus, no capítulo de número 24, o versículo 37 ao 39 diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então é sobre isso, baseado neste texto ao qual nós acabamos de ler, que o Senhor Jesus fala da vinda do Filho do Homem. Ele vai mencionar que será como no dia anterior ao dilúvio. Eles comiam, bebiam, davam-se em casamentos, em festas e não perceberam. Então eu gostaria de falar em primeiro lugar do dilúvio sob o ponto de vista histórico. Isso aconteceu, isso é verídico. As palavras de Jesus, a qual nós lemos aqui, comprovam que realmente houve o dilúvio. Isso também é comprovado pela arqueologia bíblica. Então, tanto a arqueologia bíblica também vem comprovar que houve o dilúvio, Assim como as palavras de Jesus comprovam o que houve lá no Antigo Testamento, na época de Noé. A finalidade do dilúvio. Qual é a finalidade do dilúvio? Gênesis capítulo 6, do 5 ao 13, ele vai nos mostrar, afirma, que as pessoas se corrompiam e devido a isso a terra estava cheia de violência. Deus enviou o dilúvio a fim de destruir a humanidade. Isso deixa claro que sempre deve haver julgamento e morte antes de um novo início. Então, naquela época ali, o povo estava totalmente corrompido, a depravação total, E a terra estava cheia da violência, toda contaminada pela violência causada pelo homem. Então, Deus enviou o dilúvio, Então, isso deixa claro que sempre deve haver julgamento e morte antes de um novo início. Então, para que haja um novo início, antes vem o julgamento e vem a morte. Noé passou 120 anos construindo a arca e anunciando ao povo sobre o dilúvio. Noé foi obediente e isso fez com que Deus o ajudasse em sua obra. Em Gênesis capítulo 6, o versículo de número 20, indica que Deus trouxe os animais até Noé. Gênesis 6, versículo 20 diz assim, você tem uma Bíblia, quer conferir junto conosco na sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 6, o versículo de número 20 diz assim: das aves conforme as suas espécies, de todos os animais conforme as suas espécies, de todo réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Então, quem que levou todos os animais até Noé? Foi o próprio Deus, devido à obediência de Noé, Por isso que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, então o próprio Deus nos ajuda em nossa obra. Foi isso que aconteceu ali então com Noé. Indica que Deus trouxe todos os animais até Noé. Em Gênesis 7, 11, nos revela que a chuva e a erupção de água brotando da terra provocaram o dilúvio, algo que ninguém naquela época esperava acontecer e da maneira como aconteceu. Então, lá em Gênesis 7, 11 diz assim: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Então, a erupção da água que brotava da terra provocaram o grande dilúvio. Era algo que ninguém esperava que fosse acontecer.
ninguém fosse esperar naquele tempo que acontecesse isso, uma grande erupção de água que brotava da terra a ponto de provocar um grande dilúvio, contribuir para um grande dilúvio. Hoje também, muitos episódios que acontecem, as pessoas não estão esperando. E acontece, né? O dilúvio considerado de uma forma tipológica. Também o dilúvio, então nós podemos considerar ele de uma forma tipológica. Tipo, está tipificando alguma coisa. O que está tipificando? A arca é uma imagem luminosa de nossa salvação em Cristo. Por isso Jesus relata o fato. Tanto a salvação como a arca foram planejadas por Deus, não inventada pelo homem, para que o homem não venha se gloriar. Na arca só havia uma porta. Assim também, só há uma porta para a salvação. Jesus disse, eu sou a porta. Lá em João capítulo 10, do versículo de número 9, o Senhor Jesus ele diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, assim como na arca só tinha uma porta, né? Para a salvação também só tem uma porta, é o Senhor Jesus. Aquele que entrar por ele, encontrará essa salvação. Amém, Jesus. No Antigo Testamento, Deus convidou Noé e sua família para entrar na arca. Lá em Gênesis capítulo 7, o versículo de número 1, Moisés escrevendo diz assim: Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Então, Deus convida Noé e a sua família para entrar na arca. Depois, quando estavam lá dentro, o próprio Deus fechou a porta e trancou a arca. Lá em Gênesis 7, 16, também nos relata o seguinte: Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Então, quem que fechou a porta? Deus. Depois que Noé entra com a sua família, ali os animais, o próprio Deus fecha a porta, para que o homem não tenha acesso e nem tenha nenhuma maneira de abrir. Então, a arca salvou Noé e sua família porque Noé acreditou na promessa de Deus. Temos 6 considerações práticas do relato de Jesus se referindo ao dilúvio. Lá em Mateus 24, do versículo 37 ao 39, a qual Mateus vai relatando ali a narrativa de Jesus, a fala de Jesus. Então nós podemos ter 6 considerações práticas, né, do relato de Jesus se referindo ao dilúvio. Primeiro, Deus deve punir o pecado. O antigo deve morrer antes de estabelecer o novo. Então, Deus, né, ele deve punir o pecado e vai punir o pecado. Antes que venha se estabelecer o novo, tem que morrer o velho. Segundo, Deus adverte, avisa, é misericordioso e compassivo, mas por fim vem o julgamento. Foi assim com o tempo de Noé, isso que Jesus disse, assim como se davam antes do dilúvio, casamento, se casavam, davam festa, né? Da mesma maneira, Deus adverte, Deus avisa, é misericordioso e compassivo, mas por fim virá o julgamento. Noé passou 120 anos construindo a arca, tempo suficiente para que as pessoas se arrependessem. Terceiro, Deus sempre salvou pela graça. É Deus quem sempre dá o início. Sempre é Deus que dá o início. E Deus sempre salvou pela graça. Não é pelas obras de homem, não é por mérito, é pela graça. Em quarto lugar, a verdadeira fé leva à obediência. Então, uma pessoa dizer que crê em Deus, que tem fé, e ela é desobediência, isso não é fé, né? E aí, lá em Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que desagradam a Deus, com certeza, receberão a devida punição. Em quinto lugar, o testemunho exige afastar-se do pecado. Noé e sua família não se corromperam. Então, o bom testemunho, para que alcance a salvação, leva a pessoa a se afastar do pecado. Foi assim que Noé andou. A palavra de Deus lá em Gênesis vai dizer que Noé era justo diante de Deus. Sexto lugar, Deus condena, pune os rebeldes, mas recompensa os que lhe obedecem e se separam do mundo. Então Deus condena, Deus vai punir os pecadores, mas ele recompensará aqueles que lhe obedecem. Conclusão, para terminarmos: ninguém
deve se dar por desavisado. Lá em Mateus 24, 44, Jesus diz assim, ó: por isso, estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Então, ninguém deve se dar por desavisado. Porque assim, nos tempos de Noé, o próprio Jesus disse, se dava em casamento, se dava em festa, eles tiveram a oportunidade, 120 anos, tiveram a oportunidade de se arrepender. Da mesma forma, Jesus vai dizer aqui em Mateus 24, 44, né? Por isso estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Então, a conclusão é, ninguém deve se dar por desavisado. Todos os dias, a palavra de Deus lhe é enviada para que você se arrependa, obedeça, e assim então, naquele dia, você esteja preparado, atento para a vida eterna. Deus abençoe. Queremos também convidar você que assiste através do Pilares da Edificação, também do Instagram, a se inscrever na nossa página lá no YouTube, Pilares da Edificação. Se inscreva, deixe seu like, comente, nos ajude a levarmos esta palavra a mais pessoas, que outras pessoas também sejam avisadas dessas verdades contidas na palavra de Deus, as quais devemos estar todos preparados. Deus te abençoe, uma ótima noite e um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém.